Instituto Olhos da Alma Sã, Goiânia, Goiás. Bem-vindos e bem-vindas ao evento Sonhos e Prática Clínica, da Clínica Social Jung Brasil, do Grupo dos Jungianos de Brasília, da Clínica Social de Brasília, da Clínica Social do Rio de Janeiro e do Instituto Olhos da Alma Sã. Essa é uma série de debates em 3 dias e hoje nós estamos na nossa última noite de evento. O estudo da análise de sonhos é sistematicamente desenvolvido por todas as equipes parceiras. E neste evento trazemos um pouco das reflexões e pensamentos da técnica da análise de sonhos como um importante instrumento terapêutico. A todos que participam, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. E a nossa primeira palestrante da noite é a professora Renata Guise, aqui de Goiás. Ela é multiartista, né? Ela é atriz, dançarina, mascareira, protética, anaplastologista, arte educadora, preparadora cênica da trupe do Salão Companhia de Dança em Goiânia, bacharel em artes cênicas, interpretação teatral pela Universidade Estadual do Paraná e graduanda do curso de licenciatura em dança pela Universidade Federal de Goiás. E é também uma constante pesquisadora da expressividade. E a professora Renata vai falar para a gente hoje sobre os sonhos, a arte e a criatividade. É com você, professora Renata, você tem 30 minutos, faltando 10 minutinhos eu te dou um toquezinho, tá bom? Seja bem-vinda. Muito obrigada, Silvia, eu agradeço, deixo registrado meu agradecimento ao Instituto, ao Jorge, toda a equipe do Instituto, salientando a incrível, imensa importância do desenvolvimento dessa área e do acesso às pessoas à terapia, à psicoterapia. Bom, eu quero lembrar a todos e todas que eu sou artista, né? Eu não tenho uma formação em psicologia, então é muito possível que eu use alguns termos e eu sei que, por exemplo, como arquétipo, na arte o arquétipo pode significar uma coisa e na psicologia outra, então a gente vai fazendo combinados aqui, tá? E esses combinados, se tiver muito conflito, a gente conversa lá no final. E por falar em combinado, gente, antes disso, eu quero muito fazer um jogo com vocês. Então é o seguinte, uma coisa que não apareceu aí é que eu uso da palhaçaria como ferramenta para o autodesenvolvimento artístico. Palhaçaria é um campo mesmo que não é necessariamente que eu sou palhaça, mas eu uso dos jogos da palhaçaria e da comicidade para o autodesenvolvimento artístico, porque ela me dá elementos do campo da fantasia, certo? Que é onde é um lugar, né? Fantasia é o lugar onde tudo é possível e onde não há fronteiras. E quando a gente fala disso, a gente já está cavalgando nos campos da imaginação e dos sonhos, né? E a palhaçaria também, ela me dá as possibilidades, né, de alguns arquétipos e máscaras que me servem como norte, como pontos de partida para a expressividade. Então, como um jogo de palhaçaria, vocês acabaram de me conhecer, tá? E eu quero conhecer vocês agora, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, como tem algumas pessoas aí com problemas de câmeras e coisas e tal, e eu vou pedir o seguinte, quando eu falar vai, vocês vão abrir o microfone, ok? E vão falar assim, boa noite, meu nome é... Daí você fala seu nome. E eu estou muito... Daí você fala como você está nesse dia de hoje, tá? Então, aqui, meu nome é Renata, eu estou muito ansiosa, estou muito empolgada de estar aqui, muito obrigada.
Ok? Agora com vocês. Boa noite, meu nome é Vai. Cristiane. Boa noite. Boa noite, Feliz, Meu nome é Nome é Jaqueline. Olá, boa noite. Meu nome é Giseli, sou Meu nome é participado. Laura e Estou me aprendendo muito. É um prazer. Prazer. Exatamente. Peguei. Senti que Laura está com dor de barriga. Sinto muito. Tô brincando, tá? Gente, vou falar aqui os combinados, então. Sonhos, arte, criatividade, e daí eu vou falar especificamente de jogos intersemióticos e comunicação. Então, vamos estabelecer um combinado aqui. O que é jogo? Daí vocês estão aí com os seus microfones mutados, mas eu sei que vocês já estão respondendo para mim. Ai, jogo é o que eu faço na hora de flertar. Ai, jogo é aquilo que os meninos faz. Né? É tudo isso. Jogo, gente, são possibilidades de combinações, tá? É aquilo lá da matemática que a gente tem uma forma, e daí se a gente destrinchar essa forma, a gente tem várias possibilidades de combinações. Jogo também é brincadeira. É aquilo que é estabelecido como regra, então nós temos alguma regra que vai fazer com que a gente tenha uma performance dentro daquele tempo e espaço, e às vezes a gente até considera malandro aquela pessoa, né, ou criativo, ou espontâneo, aquela pessoa que enxerga entre as regras e começa a ter uma grande desenvoltura nessas lacunas, nesses lugares. Então, o jogo também é a retomada da ludicidade, que é inerente a todo ser humano, tá? Quando eu falar jogos, lembrem sempre dessa parte. Eu sempre vou estar falando disso. Eu não vou falar em termos de expectativa, de desempenho, tá? Ou alta performance. Não. Eu vou falar simples e puramente da ação de jogar. Jouer. Ok? E fala, nossa, o que é semiótica? Provavelmente, né, já ouviram falar nisso, tal, mas eu não vou estudar a recepção, a emissão, não vou falar sobre semiologia de forma nenhuma. Eu vou lembrar que a semiótica é a potência que cada linguagem artística tem, certo? E as características de cada linguagem, beleza? Só que daí, quando eu pego e misturo jogo e semiótica, eu vou prestar muita atenção nessa comunicação entre eles. Nessa questão de, por exemplo, Rainer Maria Rilke, que é um poeta, ele inventou de escrever um poema sobre o que é música. Gente, se a gente for analisar o que é música, a dança, as artes visuais, as artes plásticas, enfim, cada linguagem se explica por si só. Uma vez que você experiencia aquilo, certo? Você já está entendendo como que aquela linguagem comunica. Porém, quando você usa uma linguagem para falar de outra, aí a magia começa. Aí que daí é legal. E que eu adoro essa parte. São os jogos intersemióticos. Então, o Rilke, ele vai pegar várias palavras e nada delas vai conseguir chegar perto do que é música, porque todo mundo sabe o que é música. Até as pessoas que não, com deficiência, que não ouviram, sabem o que é música, porque sabe que é batimento, sabe o que é ritmo interno, certo? Então, mas só o fato dele jogar, dele pegar uma linguagem, que é a linguagem da escrita, e jogar para chegar perto, né? Usar de uma metalinguagem para atingir algo metafísico, que é a música, se dá aí muita coisa legal. Se dá aí uma série de pontos de análise e apreciação. Então, fazer esses jogos intersemióticos é o desenvolvimento da comunicação,
é o desenvolvimento do processo criativo, ou quando você já está no processo, você também jogar dessa forma pode ser uma forma de você se desenvolver. Às vezes o processo criativo está lá estancado, né? E assim como, por exemplo, algumas pessoas, elas estão querendo explicar. Gente, eu sei o que é, mas eu não sei dizer como. Ai, como é que eu falo? O que eu... Ai, gente, como é que eu explico? Sabe quando a pessoa está assim? A partir do momento que ela vai desenvolvendo esse jogo, ela vai elaborando mais, ela vai desenvolvendo, desencalhando esse processo criativo e também como apreciação estética. Quando você está lá vendo um espetáculo de dança, ok, você tem a possibilidade de ver o movimento lá da pessoa que está dançando. Massa, isso já vai ser um grande ponto de apreciação. Agora, quando você coloca em perspectiva a iluminação, o cenário, o ponto de onde você está assistindo, se você está sentado ou não, se você está do lado do bailarino ou não, existem algumas linguagens, algumas propostas, principalmente na arte contemporânea, que faz você apreciar o espetáculo durante o espetáculo de várias perspectivas. E isso tudo gera impacto, gera experiência. E daí, percebam aqui que a minha fala está sendo de trás para frente, mas vocês são pessoas maravilhosas que entendem aí os rizomas que o ser humano é feito, né? Então, eu falei lá dos jogos, né? E da prática da criatividade, que esse é o meu ponto forte. Esse pelo qual, provavelmente, Jorge não está aí, mas pelo qual o Jorge me convidou. Porque vocês perceberam que eu faço um monte de coisa, né? Juro pra vocês. Faço mesmo. Porque existem momentos da vida que eu não consigo dizer. Eu consigo esculpir. Tem outros momentos que eu não consigo esculpir, mas que eu consigo dançar. E através dessas práticas, desse escoamento, é que eu consigo atingir ali os meus objetivos. Mas, falando de prática da criatividade, isso do ponto de vista de uma pessoa artista, tá? Que é professora, que é arte educadora, que está incitando, que está proporcionando ferramentas também para as pessoas descobrirem, né? E eu não falo só aluno, eu não gosto muito de aluno, eu gosto muito de estudante. Para o estudante perceber qual linguagem que ele consegue manusear mais, que ele sente mais prazer em manusear, ou experimentar, ou expressar, certo? Então, apreciação, quando a gente está falando desses jogos intersemióticos, a gente começar a fazer isso no nosso cotidiano. Pega aquele contador de história lá. Aquele contador de história ou a contadora de história, daí você vai vendo todas as características, daí você vai vendo que a pessoa, ela conta a história por conta do cheiro das coisas, né? Então, aqui a gente também está atingindo a sinestesia, né? Daí você vai ver um outro contador de história que vai falar das roupas, vai narrar os acontecimentos pelas roupas que as pessoas usavam. Isso tudo não é só um caso de visualidade, mas é um caso de também experiência corporal, fisicalidade, né? E também, quando a gente está falando da gente passar de fomentar a criatividade, certo? No nosso cotidiano, é devido à proposição desses jogos, onde eu proponho, você responde. Assim, você responde, você propõe e eu respondo. E daí eu devo falar que eu acredito plenamente, ainda não acessei nenhum estudo sobre isso, e é muito provável que eu tenha isso aí numa pós-graduação como objeto de estudo, que é a potência criativa. Potência criativa, não estou falando de produto, tá? A potência criativa existe em todos. E é praticamente a mesma para todas as pessoas. Porém, para aqueles que são artistas, para aqueles que estão criando
que tem essa prática, que nem a pessoa vai na academia, né? Ela vai lá, puxa peso e faz exercício, ela está tendo um condicionamento físico. Existe o condicionamento da criatividade. Quando a gente pega e fala assim, você é uma pessoa criativa, a pessoa fala assim, não, quem é criativo é aquele povo lá da publicidade. Todo mundo é criativo, gente. Eu poderia perguntar assim, quem que acha que é criativo aqui? E iria ter alguém que fala assim, eu não me acho criativo. Por quê? Existe essa perspectiva de comparação. Acontece que a gente tem que levar em consideração que dentro do processo, para ir lá para o final, precisa ser analisado que lá no seu cotidiano você faz 20 jogos, seja intersemióticos ou jogos de proposição, sabe? Mesmo assim, tô trocando aqui e daí eu tô trocando com essa linguagem e essa linguagem está me mostrando isso, daí eu pego e pesquiso aquilo, ou até mesmo dentro da academia. Existem esses jogos científicos também, né? Então, quando a gente faz essa proposição, daí nós temos um quantitativo lá. Só que daí o que acontece? Tem gente que tem 20 jogos por dia e tem gente que tem 200 jogos por dia. É matemático que muitas das vezes, desses 20, daí a gente consegue pegar 3 que são geniais. Só que daí, pelo fato da outra pessoa estar fazendo mais jogos, é muito possível que ela pegue 20 desses 200. Mas daí, numa vida editada, ou numa vida ideal, no campo das ideias, no campo da imaginação, ou até mesmo da fantasia, ou até mesmo dos sonhos, a gente acha que tudo é pronto, né? Que, nossa, a pessoa teve grandes insights, né? Ela é muito criativa, ela é muito genial, ela é muito imaginativa. Não, E isso também é uma coisa também que me incomoda, por exemplo, gente, é virem falar assim, nossa, aquele artista, ele tem o dom. Gente, arte é trabalho. Arte é muito trabalho. Assim como qualquer outro pilar da sociedade. Arte é trabalho. Pode ser entretenimento, pode ser lazer, mas é trabalho. Então, como todo trabalho, precisa ser estudado. Não existe uma pessoa ou outra que tem por característica, que tem por personalidade, que encaixa muito bem com o trabalho dela. Né? Então, é muito estudo. Para você ser artista, precisa ser muito estudo, assim como qualquer outra profissão. E daí, eu também coloquei ali, né, dentro dessas proposições dos jogos e de um campo de estou lançando uma proposta e estou recebendo, a prática do sim. Porque muitas das vezes a gente não se apropria das nossas ideias e das nossas vontades de criação, de comunicação, de expressão, por algum motivo. Por algum trauma, por alguma outra trava, por uma questão de vergonha, E a prática do sim é você aceitar o que você tem para jogo e aceitar o jogo dos outros. Onde, por exemplo, dentro de uma empresa, ao invés de você ficar lá num ambiente de brainstorm, de um toró de ideia, que nem eu aprendi aqui em Goiás, o toró de ideia, quando é dado assim, nossa, a gente precisa elaborar um produto com tal tema. Brainstorm. Vai, daí você fica segurando. E daí a vontade de cavar um buraco lá, assim, mas eu vou falar. Daí alguém fala aquela ideia que você estava pensando. Daí, discutir o porquê dessa trava, daí em outro dia, tá? Mas, é claro que com essa prática contínua, evitando os julgamentos, é muito benéfica. É muito benéfica para a prática da criatividade. E isso reflete muito, muito, muito nos recursos de comunicação.
Quanto mais você coloca para jogo, materializa a sua palavra, né? Não coloca em comparação. E não julga assim, gente, eu vou falar um negócio, mas é totalmente estúpido. Não, você já está fazendo um julgamento sobre o que é estúpido e o que não é, né? Faz esse julgamento depois, quando for para dispensar as ideias, tá? Mas a partir do momento que você vai aceitando a proposta do outro, e você vai fazendo esse jogo de inclusão, e você vai também desenvolvendo a sua proposta, você vai ter um aumento de recursos da comunicação. Você vai aumentar o seu vocabulário para as emoções e sentimentos. Quantas vezes, eu não sei, daí eu vou pedir licença para falar para vocês, assim, que quando eu comecei a estudar a comunicação não violenta, eu vi o tanto que era parco o meu vocabulário de emoções. E a partir do momento que eu fui aumentando, sabe, sabendo diferenciar um pouquinho que raiva é um pouquinho diferente de ódio, isso foi um salto imenso dentro do meu autoconhecimento, que refletiu em várias outras coisas. E daí eu peço para você já ir fazendo o seu jogo, como suscitar isso para os seus pacientes, como suscitar esses jogos para os seus pacientes, ou até mesmo como apreciar o jogo que ele está fazendo. Porque isso vai refletir também na escolha de símbolos e significados. A pessoa, ela vai se apegar naqueles objetos, e daí, quando você faz esse jogo de textura, não só imagem, né? Mas textura, movimento, entre outras linguagens, a palavra, a escrita, o desenho, ela vai se apropriando cada vez mais da forma dela ser e estar no mundo. Eu coloquei ali também que na prática da criatividade e do autodesenvolvimento criativo, quanto mais escoamento da linguagem, isso eu estou falando mais uma vez, de materialidade, né? Quanto mais você materializa aquilo, mais apropriação dos seus recursos, dos seus próprios recursos você vai ter, e isso você vai adquirir mais experiência, e com as experiências você vai ser um pouco mais sóbrio sobre as suas escolhas. Os artistas também passam por isso, quando eles vão ir lá para a arte conceitual, onde eles querem falar sobre isso, né? E daí eles começam a escolher os seus conceitos, os seus símbolos, o que eles querem trazer, e qual símbolo pode dar mais força, ou qual símbolo pode incomodar mais, ou qual símbolo pode enojar, e assim vai. E daí, isso também, né, vai refletir, tudo isso vai refletir na comunicação. E o que é arte que não também comunicação? O que é expressividade? É uma forma de comunicar. Quanto mais jogos você fizer, quanto mais vocábulos, quanto mais metáforas, quanto mais imagens você conseguir acessar do seu subconsciente e destrinchar isso materialmente, seja pelos sonhos, né, da imaginação mesmo, esses daydreamings, esses sonhos durante o dia, seja pelo próprio jogo da imaginação, mais você vai perceber as suas reais necessidades. E é muito interessante que quando a gente atinge a nossa real necessidade, nós passamos por um momento de plenitude. Porque daí a gente consegue ver o que, com um pouco mais de nitidez, o que nós podemos providenciar para lidarmos com as nossas emoções, com as nossas dores existenciais. E no meio do processo, às vezes, a gente até recebe um incentivo, falando assim, nossa, essa sua arte me explicou muito sobre mim.
Quantas vezes a gente não pega um filme que fala assim, gente, esse filme representa a minha vida, a minha... Gente, né? Às vezes acontece isso. Fala assim, gente, eu tive um entendimento muito, muito grande pelo filme A Pele, que tem a Nicole Kidman e o Robert Downey Jr. A Pele, assista, é muito bom. Eu tive uma identificação muito grande com esse filme, porque é um processo sinestésico que eu falei assim, gente, eu sou esquisita mesmo e tá tudo bem. É isso. E isso tudo ter mais consciência sobre as nossas escolhas, desapegar do que pode ser desapegado, porque às vezes a gente acha que ser criativo demanda muita força, e a gente às vezes fica apegado à criação, ficar apegado naquilo e não quer largar. Isso é cristalização de conceitos e paradigmas e paradoxos, não, paradigmas, né? E entre outras estruturas. E isso também, dentro de um processo terapêutico, é muito perigoso a pessoa se enrijecer por apego às criações. E eu já estou terminando. E é claro que uma vez que a gente entre em contato com tudo isso, com as nossas reais necessidades, a gente vai ter um acesso mais fluido aos nossos valores e à nossa ética pessoal, tendo um campo de observação também, né, sobre o ser e estar no mundo, não só da gente, mas das outras pessoas que convivemos, mais receptivo, mais atento, mais interessado, mais curioso, mais empático, mais respeitoso, porque você está respeitando o teu processo. Não é visando só o produto, mas o processo. E a disponibilidade para troca acaba sendo muito maior. E daí eu recomendo também que vocês deem uma olhadinha no Escutatória, do Rubem Alves, que fala sobre, né, as pessoas, elas querem aprender a falar, né? E aprender a escutar, que é uma coisa tão potente. Muito obrigada, gente, pela escuta de vocês. Eis os meus contatinhos. Sobre Instagram, não gosto. É uma dificuldade que eu tenho de jogar com o Instagram. Porém, assim, os meus trabalhos estão disponíveis no Instagram de outras pessoas, da Trupe do Salão também. Eu sei que eu fiz uma fala talvez um pouco prolixa, talvez um pouco viajada, mas eu fico na espera dessa troca aí com vocês, ver se a gente consegue conversar mais sobre o assunto, tá? Muito obrigada e até mais. Obrigada, professora, pela fala. E a gente vai passar a fala agora para a professora Denise. A professora Denise Vorax Gia, de Brasília, ela é psicóloga pela UNB, bacharel em artes visuais, também pela UNB, é especialista em dependência química pela Universidade Federal de São Paulo, especialista em psicologia analítica e analista junguiana pelo Instituto Junguiano de Brasília. E ela vai falar para a gente hoje sobre o tema Imagem nos Sonhos. Seja bem-vinda. Boa noite a todos e todas. Meu nome é Denise, a Catiane já me apresentou, né? E vamos tentar falar aqui em 30 minutos um pouquinho sobre a imagem dentro dos sonhos, né? É um assunto um pouco complexo, mas a gente vai tentar simplificar ao máximo e fazer caber, né, em 30 minutos, tá bom? Só um minutinho que eu vou compartilhar aqui o slide. Então, né, gente, para falar sobre imagem, a gente primeiro precisa falar um pouco sobre símbolo, né? E o símbolo, ele é um dos conceitos assim mais importantes dentro da psicologia analítica, né? Então, assim, são os símbolos que comparecem nos sonhos. Deixa eu abrir isso aqui um pouquinho. Então, os símbolos, eles são insuperáveis no seu significado, né? Um símbolo, ele vai ter muitos significados.
se ele tiver um significado apenas, ele não é um símbolo, ele é um signo. Então, dentro da psicologia analítica, a gente entende o símbolo como sendo algo que pode nos conduzir a diversas formas de compreensão. E o intelecto, né, ele não é capaz de desvendar o símbolo, ele é muito mais desvendável, digamos assim, né, com um olhar estético, né, com um olhar do poeta, né, com uma visão um pouco mais aberta, né, e não literal, porque se a gente literaliza o símbolo, ele fica muito confinado, né, muito perde a sua potência. Então, qualquer argumento que contrarie o sentimento existente no símbolo pode ser impedido, né, se a gente não entende, né, que ele é muito vasto e muito potente mesmo. Quando a gente vai para um trabalho analítico, né, para um trabalho terapêutico, esse campo ele é totalmente fértil para que os símbolos se revelem, né? E eles podem se revelar tanto numa narrativa, né, quanto também nas imagens de um sonho, né, quando o sonho é contado durante a sessão, né? E os símbolos eles são integradores, restauradores, esclarecedores e curadores. Pode ser que não necessariamente, né, a gente compreenda o símbolo de cara, mas só a presença dele, o circundar em torno dele, já trazem a força que o símbolo carrega. Porque o símbolo ele tem essa potência, ele carrega uma força. Bom, é importante, né, para que a gente entenda um pouco isso, que existe um dentro e um fora. Né? Todo indivíduo, né, vai ter um dentro e um fora. E isso vai ser determinado, por exemplo, pela percepção, né, pelos sentidos, porque os sentidos são a maneira como é a câmera, né, que a gente tem que traz o fora para dentro, né? Então, através dos sentidos da visão, do olfato, né, do paladar, né, e tudo mais, todos os outros sentidos, a gente capta o mundo externo. E isso que é captado, né, pode evocar uma determinada memória, né, coisas que a gente já viveu, né, e despertar algum tipo de afeto, né, que é uma representação, né, de uma emoção que aquela memória carrega, né, e o sentimento ele é convocado nessa hora para fazer uma avaliação, né, daquele valor que existe naquela memória, naquela lembrança, naquela imagem que vem em forma de memória. Bom, existem expressões, né, que ocorrem através do sintoma, né, por exemplo, uma enxaqueca, uma dor de cabeça, uma alergia, né? Existem inúmeras doenças que são autoimunes, que são produzidas por conta de algum fator, né, psicossomático, né? E é importante, né, que a gente consiga integrar, né, muitas expressões emocionais que surgem através do que a gente chama de complexos autônomos, né? É importante que a gente possa integrar isso à consciência, né? Até porque às vezes vem na forma de uma emoção, como a colega anterior, né, estava falando, né? E aquela emoção ela te domina e você não sabe, né? Por quê? O que ela está fazendo ali? Por que você foi dominado por aquela emoção? E ela toma conta, né? E te faz às vezes fazer coisas que você nem deseja, né? E quando você vê, você já fez. Então, muitos dos sintomas são dores, né, que a gente carrega e que muitas vezes elas não têm como se expressar, né? Então, elas vão se expressar como sintoma ou como um complexo autônomo que toma conta, né? E é importante, né, o trabalho de consciência,
porque só o trabalho de consciência é que vai nos conduzir, né, a uma compreensão disso que foi engolido, né, em termos de como uma lágrima engolida, né, a gente precisa trazer isso para a consciência. Existem muitos meios, né, que explicam, e um deles é o meio através do intelecto, né, as explicações intelectuais, né, elas são um pouco, digamos assim, limitadas, né? Mas a gente pode usar, por exemplo, né, a linguagem analógica, né? A gente pode usar as figuras de linguagem, né? E também a linguagem das artes, da poesia, né? E toda a experiência ancestral, ela está presente na nossa memória, né? Na nossa memória coletiva. E a gente, às vezes, acessa essa memória, né? Porque, às vezes, a gente se depara, né, com uma situação que ela é arquetípica, como, por exemplo, ter um filho. Né? Ter um filho é uma situação arquetípica, né? A humanidade gera filhos desde que a humanidade existe, né? Então, nós nos deparamos com situações desse tipo, né, durante todo o percurso da vida, né? Só que assim, a gente nem sempre entende, né, que aquilo ali é algo compartilhado, algo que todo mundo vive, não é algo exclusivo, né? Então, assim, essas analogias, elas podem surgir também através dos mitos, através das lendas, né? E a gente se reconhece ali, né? Como a colega anterior falou, que se reconheceu no filme, né? Então, isso é totalmente possível, né? Então, é uma imagem que está conversando contigo, né? Conversando com a sua memória ancestral. Para que a gente entenda um pouco essa questão da imagem, é importante também entender um pouquinho sobre projeção, né? Porque é um mecanismo que é utilizado o tempo inteiro por todos nós, né? E quanto menos conscientes a gente está, mais a gente projeta e mais a gente acredita nas projeções feitas, né? E é importante integrar os conteúdos, né? Porque eles vêm do inconsciente e se eles não são integrados, eles ficam ali, né? Rondando e não têm a capacidade de transformar aquela personalidade. Então, a projeção, né, ela envolve todos esses fatores aqui. A percepção, né, que vem através dos sentidos, a fisiologia do corpo, que é como as sensações elas vão nos atravessar, né, enquanto corpo, né, as emoções que são despertadas, né, as imagens internas que surgem, né, e essas imagens internas, elas são a psique, né, basicamente, a fantasia, né? Ou seja, a imaginação também, né? Porque a imaginação já pensa numa ação, né? A fantasia já é uma coisa mais vaga. A memória, né? Que são os fatos que você passou pela tua vida, né? E também a memória da humanidade, né? Que também a gente carrega, porque nós temos o inconsciente que é individual e a gente tem também o inconsciente que é coletivo, compartilhado, né? E a função da alma é estar sempre buscando um sentido, né, para as coisas. Então, quando as coisas não têm sentido, a gente fica meio perdido, né? Então, a gente precisa sempre encontrar um sentido, né, para as coisas que acontecem. Então, esses dois conceitos também são importantes para entender um pouco de imagem, né? Que são os complexos, que são esses conteúdos de tonalidade emocional, né? Que tem um caráter mais pessoal e que são formados por imagens pessoais, né? E os arquétipos, né? Que meio que são, né? Os complexos vêm dos arquétipos, de certa forma, né? Que são esses determinantes, né? Que são comportamentos universais, imagens universais, compartilhadas por toda a humanidade e que fazem parte da nossa história. Bom, as pessoas neuróticas, né, que somos quase todos nós, elas geralmente resultam, as neuroses, né, no caso, resultam de algum tipo de conflito entre as duas tendências. Então, sempre vai ter uma tendência que é inconsciente, né, e outra que é consciente. Então, existe sempre essa força, né, essa dinâmica interna, né, de trazer
dados que são do inconsciente, conteúdos do inconsciente para a consciência. Só que isso muitas vezes gera conflito, né? E muitas vezes a gente não quer ter contato, né, com isso que vem do inconsciente. A gente acaba meio que tentando despachar, né? Mas isso também não é uma boa ideia, né? Porque mantém o conflito, as tendências opostas estão ali, né? E a gente não se transforma, não desenvolve a personalidade. Aqui é um exemplo de arquétipo, né? Que é a ânima, que tem uma representação feminina, né? Como arquétipo da vida. Então, quando a gente olha, por exemplo, para os fenômenos da natureza, né? A gente está olhando para a manifestação da ânima. Então, os arquétipos, isso é uma citação do Jung, né, que eu acho que é bem importante. Os arquétipos, eles são formas de apreensão, né? Então, toda vez que a gente se depara com formas de apreensão que se repetem de maneira uniforme e regular, nós temos diante de nós um arquétipo. Quer a gente reconheça ou não o seu caráter mitológico. Então, essas imagens, elas às vezes vêm nos sonhos, né? Tem sonhos que são totalmente arquetípicos e falam de mitologia, muitas vezes, né? Mitologia de todos os tipos. Depois eu vou dar alguns exemplos, aí vocês vão entender melhor. A memória da humanidade, ela está compartilhada na psique de cada um de nós, né? E são justamente os arquétipos que constituem a psique coletiva. São imagens que são primordiais. Elas podem ser ativadas quando existe uma necessidade de resolução de algum conflito interno, né? Então, aquela imagem, ela surge e muitas vezes ela não é compreendida, mas só o fato dela estar presente ali na psique, né? Dela vir para a nossa consciência, isso já traz algum tipo de assentamento, né, para aquele conflito, né? Ele meio que se perde um pouco daquela potência. E os sonhos, eles podem trazer essas imagens, que possuem essa capacidade de integrar através da compensação entre o inconsciente e a consciência, né? Então, assim, o inconsciente e a consciência, eles estão sempre num jogo, né? E toda vez, né, que esse jogo, ele empata, né, digamos assim, as duas forças, né, elas conseguem entrar em algum tipo de harmonia, a gente tem a função transcendente, né, que é esse pulo do gato que a gente dá de entender certas coisas, né, que até então não foram capazes, né, de virem para a consciência assim, na forma de algo compreendido, né, são os famosos insights. Então, a função transcendente é o que dá esse up, né? É o que nos levanta e nos faz subir um degrau de compreender algumas coisas que a gente antes não compreendia. E a falta de compreensão, né, muitas vezes se dá por conta desse conflito, né, de ter algo muito polarizado aí, em extremos, e não conseguir conversar com essas dualidades. Então, muitas vezes, quando a gente vai se lembrar dos sonhos, eles são muito pouco compreensíveis, né? Porque, às vezes, as imagens elas são muito sem pé nem cabeça, né? Então, assim, é muito difícil para a consciência ela avaliar as imagens do sonho da mesma maneira que a gente avalia o nosso dia a dia, né? Que o nosso dia a dia é muito mais racional, digamos, né? Na maioria das vezes, do que os sonhos. Os sonhos, eles não são racionais, muito pelo contrário, né? Porque o inconsciente não tem nada de racional, né? Muito pelo contrário. Então, quando a gente está ali sonhando, né? A consciência, ela assiste o sonho, né? Porque você vai lembrar do sonho no dia seguinte. Então, ela está ali, ela está assistindo, e muitas vezes durante o sonho a gente tem medo, a gente sofre, a gente fica feliz, né? Aquelas imagens que são produzidas, elas trazem para o corpo, para a fisiologia do corpo, uma série de emoções, né? E quando a gente conta o sonho, né, depois a gente se lembra, né? Pode ser um pesadelo, né? Uma coisa muito
aterrorizante, né, que deixa a gente com muito medo, pode ser um sonho de ameaça, né, mas pode ser também um sonho muito prazeroso, né, onde você reencontra alguém que você gosta muito. E isso tudo vai trazer emoção, né? Porém, né, o intelecto não é capaz de compreender isso. O nosso intelecto ele fica um pouco engessado, né, diante disso, porque as emoções elas conversam com a arte, conversam com a poesia, né, ela conversa com outras coisas. O intelecto não conversa muito com a poesia, né, porque o intelecto ele vai tornar tudo um pouco mais literal, né? E não é dessa forma que a gente vai entender a imagem que vem nos sonhos, porque elas não são racionais. Bom, durante o sonho, né, há uma movimentação muito grande de energia psíquica, né? Os conteúdos que a gente desconhece, eles vêm para a consciência, né, buscando algum tipo de compensação, né? Ou seja, essas imagens e esses conteúdos, eles estão lá no inconsciente, né? Como se fosse uma grande panela, né? Um monte de coisas dentro, misturadas, que a gente não consegue identificar direito. E a consciência, ela tenta, né, captar aquilo ali, né? Porque, como eu já disse, a consciência, ela está assistindo o sonho. Então, está tentando trazer esses conteúdos para a nossa consciência, né? Dessa maneira, algum tipo de conflito existente, né, ele pode se amainar, né? Às vezes você está com um conflito, com uma dúvida, com alguma coisa assim, e aí tem um sonho, e no dia seguinte, mesmo sem entender direito os significados, né, daquelas imagens e tal, parece que alguma coisa se apaziguou ali, né? Eu vou dar 2 exemplos meus. Né? Uma vez eu estava num curso de arte, né? Fazendo uma disciplina, né? Que era materiais em arte. E a gente tinha que confeccionar um caderno e a gente precisava costurar esse caderno e fazer lá uma espécie de costura, e eu perdi essa aula, e eu não sou nada boa de costura, assim, eu sou péssima de costura. E aí eu fui assistir um vídeo no YouTube para ver como que fazia aquela costura e tentei fazer, mas não deu certo, ficou muito ruim, furei meu dedo, era uma coisa muito dura ali, difícil de fazer. E aí, assim, eu desisti e fui dormir. Aí, dormindo, eu sonhei, não sei direito o que eu sonhei, eu só sei que eu acordei sabendo fazer a tal da costura, né? Então, alguma coisa ali se movimentou a nível do meu inconsciente que me possibilitou, no dia seguinte, ter uma ação, né, que apaziguasse aquele conflito que eu estava vivendo, que era o de não saber fazer aquela coisa ali que eu tinha que fazer. Né? E muita gente passa por isso, né? Às vezes resolve problemas enquanto está dormindo. Bom, aqui eu vou relatar um sonho de uma pessoa, né, que estava vivendo uma situação muito problemática no ambiente de trabalho e ela se sentia discriminada pelo fato dela ser mulher, né, pelos colegas superiores, principalmente pelos homens. Então ela sonha que ela está numa roda, né, junto com várias mulheres e elas estão em torno de um vulcão e elas começam a jogar dentro do vulcão, né, uma série de coisas assim, mais dejetos mesmo, né? E o vulcão vai sugando aquilo lá e todas aquelas mulheres em roda estão vestindo roupas claras em tons pastéis. Então, né? A gente não pode literalizar o sonho, não podemos, né? Esse não é o caminho de compreensão das imagens que nos vêm. Porque a psique, ela emerge não em mensagens diretas. Essas mensagens, elas não vêm com significados assim interpretativos, mas sim elas estão dispersas por todas as imagens do sonho. Então, assim, é importante que a gente olhe para cada imagem que está ali, né? Cada personagem,
né, cada coisa que aparece, e nunca tentar interpretar literalmente, né, você quer se juntar com outras mulheres, né, para, enfim, acabar com toda essa sujeira, porque aí seria uma interpretação, né, muito literal. Então, é importante que a gente se perca, né, na imagem, né, que a gente amplifique, e não encolha, né? Porque se a gente interpreta, a gente vai encolher, a gente vai dar um sentido único. E lembre-se, um símbolo não tem um sentido único. E uma imagem, né, ela está carregada, né, de simbolismo, né? Ela é uma carga simbólica mesmo. Então, se a gente reduz, ela perde a potência. Então, quanto mais a gente puder amplificar, ampliar, né, melhor. Então, assim, dentro desse sonho, existem muitas coisas que podem ser conversadas, né? Inclusive, assim, né, conversar no caso aí, a pessoa que sonhou, né, conversar sobre esse caráter sagrado, né, dessa atitude em torno do vulcão, né, atirando coisas lá dentro para o vulcão purificar, né? Porque ali existem impurezas que precisam de alguma maneira serem tragadas, né? Existe também uma sororidade, né, entre aquelas mulheres, então isso também pode ser explorado, né, dentro da perspectiva do sonhador, né? E também, bom, enfim, e pegando várias, né, dicas que essa imagem vai dando e tentando explorar, tentando ampliar e tentando tornar cada vez maior, né, o sentido, e não reduzir. Né? Professora Denise, 7 minutos, tá bom? Tá bom, eu já estou terminando. Tá bom. A imagem e o significado, eles são idênticos, e quanto mais a primeira toma forma, mais o último se torna claro. Na verdade, o padrão não precisa de interpretação, ele retrata seu próprio significado. A psique emerge não em mensagens diretas contidas em significados interpretativos, mas sim dispersa ou oculta no labirinto da imagem. Hillman, ele é um pós-junguiano que escreveu muito, estudou muito sobre a imagem, né? Quem se interessar e quiser explorar um pouco essa ideia, né? Pode buscar os livros dele, né? Esse aí, Uma Investigação sobre a Imagem, é um deles, e vai trazer bastante desse tema. Bom, eu terminei. Tem uma pergunta do Júlio. Então vamos lá, eu respondo. Quando sonhamos com pessoas conhecidas, no geral, o sentimento não tem nada em relação à pessoa. Qual a relação que a psique faz acerca dessa representação? Júlio, né? Tudo bom, Júlio? Júlio, por que você acha que não tem exatamente a ver com aquela pessoa, né? Às vezes pode ser que tenha, né? Porque a gente também tem sonhos que são, digamos assim, premonitórios, né? Porque a humanidade sonha desde que a humanidade existe, né? E antes, quando a gente não tinha toda esse pensamento mais do intelecto, esse pensamento mais científico, né? Das coisas mais redondinhas, os sonhos, eles eram previsões de que, né, a lavoura ia dar certo, ou que amanhã eu vou conseguir caçar um bisão. Então, assim, não necessariamente quando a gente sonha com uma pessoa, não é aquela pessoa, mas também pode não ser aquela pessoa. Pode ser as duas coisas, né? Então, às vezes, assim, você sonha com uma pessoa que você gosta muito, e aí você liga para aquela pessoa e ela está passando por algum tipo de problema. Isso às vezes acontece, né? Porque o inconsciente, ele não é racional e ele não está restrito ao tempo e ao espaço. Então, a gente foi perdendo aos poucos essa capacidade premonitória por conta, né, da evolução, né, do mundo civilizado, tudo mais, né? Mas antes, os sonhos todos eram premonitórios. E agora nós vamos receber uma pessoa que eu sou suspeita, né? E eu tenho uma honra de apresentar, que é o professor Guilherme Labarrete, do DF.
Ele é psicólogo com pós-graduação em psicologia analítica, professor de análise dos sonhos, mitologia e religião comparada. Também a prática clínica e formação de psicoterapeutas junguiano. Professor e supervisor da Clínica Social Jung Brasil. Eu não trouxe uma apresentação formal aqui para vocês, né, mas depois eu vou deixar até agora, porque eu sempre esqueço quando eu falo que vou deixar depois, então já vou deixar aqui um link de uma palestra de 2 horas que eu falei sobre os sonhos de uma maneira geral, né, trazendo algumas entrevistas que eu fiz, mas hoje eu queria falar mais da minha experiência. O professor Jorge, quando ele me fez esse convite, eu entendi que ia ser uma mesa redonda, né, que a gente ia conversar sobre o tema, então depois que eu fui ver essa semana, quando foram lançando, que cada um ia falar sobre um tema, né, mas o pedido dele era para eu falar um pouco sobre a minha experiência, porque a análise de sonhos é um tema que me interessa há muitos anos, então eu vou falar um pouco sobre mim, sobre a minha relação com sonhos, né, sobre um projeto que eu coordeno já há quase 3 anos, vou explicar um pouco como ele funciona e o que eu tirei de dados dali, né, porque foi um laboratório e, para mim, foi uma experiência muito rica. Então, acho que pode acrescentar. Infelizmente, eu não pude, porque eu tenho atividades, normalmente à noite, eu não pude acompanhar nos outros dias e não sei os assuntos, né, que foram. Só pude acompanhar aqui a Maria de Fátima e achei super interessante e riquíssimo. Eu acho que cada um acaba falando um pouco através da sua experiência, né? Então, eu comecei a minha experiência com os sonhos até bem antes de eu conhecer a psicologia analítica junguiana. Era um tema que eu me interessava muito. E eu acho que a razão também de eu me interessar por esse tema é porque eu sempre sonhei muito. Desde que eu me lembro por gente, eu me lembro de sonhar. Então, eu lembro que eu estava lendo um livro, não me recordo qual agora, já faz muito tempo, isso foi em 1998, onde ali tinha, e era um livro desses, não sei se era Leonardo Boff, não sei, era um livro desses, até na categoria de autoajuda das livrarias na época, que eu peguei, aí tinha lá, e era um procedimento, uma técnica, nem recordo se a pessoa tinha algum conhecimento de Jung ou não. Naquela época eu não prestava atenção nisso, mas falava lá para registrar os sonhos. Então foi algo que eu comecei a fazer desde aquele tempo, né? De 1998 para cá já tem um bom caminho, né? E com isso eu comecei a observar, ainda como leigo, que existiam sonhos que se repetiam. Na época, sem estudo, sem técnica, eu não entendia qual era a relação do que estava acontecendo comigo no cotidiano e das relações e das imagens que apareciam nos sonhos. Mas eu vou até falar sobre esse primeiro sonho que eu registrei, porque eu acho muito interessante, e curiosamente eu tive um sonho muito parecido hoje, na última noite para cá, né? Então eu achei assim, poxa, hoje tem um evento de sonhos e isso acontece, e até posso começar falando um pouco sobre esse padrão, né, que eu vejo muito, 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 muito analisando os sonhos das pessoas na clínica, que é um sonho onde você entra numa casa, que é como se você tivesse acabado de se mudar, e essa casa, esse sonho, vou narrar esse sonho de 1998, esse sonho, eu entrava numa casa que eu entendia que era a minha casa, que era uma casa nova, era uma casa que tinha diversos cômodos, e alguns cômodos eles tinham uma temática específica, né? E uma das que eu me recordo era uma temática oriental. Uma temática oriental que me chamava bastante atenção. Eu, particularmente, não tenho nenhuma descendência, né, oriental, nem ninguém assim da família que eu me recordo. Mas depois eu explico por quê, né? E aí era um sonho onde eu ia andando na casa para conhecer a casa, porque era como se eu estivesse conhecendo essa casa também. E eu ia abrindo portas e iam aparecendo mais quartos.
e eu andava, abria portas, e apareciam mais quartos, e nunca acabava esses quartos. No final, eu ia para a área de lazer lá fora, e era um quintal enorme, com uma piscina enorme, e aquilo me chamou muita atenção. Eu não achei o registro, eu acho que ficou lá na casa dos meus pais, era um caderno grosso que eu tinha, que eu anotei durante muitos anos meus sonhos, então não tenho muito mais detalhes, mas resumindo era isso, né? E é um sonho que acaba acontecendo bastante. E o que depois eu fui entender muito claramente o que significava esse sonho. Na época, enfim, eu olhei, anotei e só deixei aquilo como registro. Anos depois, eu voltando e observando já na prática clínica, né, eu fui percebendo o que estava acontecendo. Esse ano foi também um ano onde eu finalizei o estudo, né, da escola, o ensino, o segundo grau, na época a gente chamava, acho que agora se chama ensino médio, né? E eu estava em dúvida no que eu ia fazer, tinha prestado vestibular para engenharia e não passei por décimos, e hoje eu agradeço muito que eu não passei nesse vestibular para engenharia, mas na época eu fiquei muito frustrado, tinha que esperar um semestre para o próximo vestibular, e um amigo meu falou assim, olha, tem aqui um curso técnico de medicina tradicional chinesa, que ensina acupuntura e técnicas orientais. E eu falei, legal, vamos fazer. E ali, nesse curso, quando eu entrei, foi a minha primeira formação, né? Quando eu entrei nesse curso, eu aprendi muitas coisas. Eu entrei em contato com o taoísmo, né? Entrei em contato com a filosofia oriental de uma forma maior, entrei em contato com o I Ching, e ali eu vi o nome do Jung, né? Conheci pessoas que foram me falando sobre diversas outras áreas do conhecimento, fiz diversos cursos paralelos na época, fiz um curso de tarô, que tinha um grande amigo meu que era tarólogo, eu não fazia ideia do que era tarô, mas fui numa taróloga na época e ela me fez uma leitura que me impressionou bastante. Eu falei, cara, eu quero entender como é que isso funciona. Eu sempre fui muito cético, né? E quando eu fiz esse curso, lá me falaram muito do Jung, então lá eu comecei já a pesquisar mais focado no tema, né? Mas ainda não tinha nem intenção de ir para a psicologia, era mais como um estudioso, assim, né, de fora. Aí o primeiro livro que eu entrei em contato foi O Homem e Seus Símbolos, onde é uma coletânea de artigos de diversos junguianos, né, tem da Von Franz, tem do Hendrik, tem do próprio Jung, né, não é um livro só do Jung, e, se eu não me engano, foi o último livro que ele participou, né, antes da morte dele. E naquela época, eu aprendendo, comecei a ver que havia uma relevância maior nos sonhos. Comecei, mas ainda assim não entendia muito. Registrava. Só que essa casa que a gente entra e que a gente vai abrindo portas e vai aparecendo mais quartos normalmente eu percebo que acontece nos sonhos de pessoas que estão iniciando novos projetos e que esses projetos vão abrindo mais portas na vida da pessoa. Olha que interessante, muitas vezes o inconsciente ele é tão irônico, eu sempre me surpreendo. Às vezes eu pego cenas de sonhos que parecem ditados populares. Sabe quando a gente fala, né, a vida vai te abrir portas, né? Isso é um ditado popular, não quer dizer nada especificamente, mas vai que o sonho cria um lugar, que é uma casa, né? Normalmente a casa no sonho representa o nosso lugar mais de intimidade, o ego, né? O que eu me identifico mais. E quando você abre portas e vai expandindo, significa uma expansão da cosmovisão, né? O Jung ele entendia que nós temos uma visão de mundo que é ali captada, apreendida, né, normalmente através da nossa função principal e função auxiliar, que ajuda muito, e que
boa parte do processo de individuação, que foi esse processo que o Jung identificou, né, era de ir ampliando a nossa visão de mundo e vivendo, né, ao longo da vida, dando oportunidade para viver uma vida que não foi vivida porque não foi escolhida em algum momento, mas que ela fica lá em stand-by. É claro que é impossível viver todas as possibilidades, né, em uma vida, mas normalmente aquela que foi oposta à que a gente não escolheu no primeiro momento é a que vai bater na nossa porta, de novo a metáfora da porta, né, no meio da vida, e vai nos apresentar a oportunidade de viver essa outra parte, de forma compensatória, né? Isso é o que alguns junguianos chamam de metanoia. O próprio Jung nunca usou esse termo, né? Mas acabou se tornando um termo junguiano, metanoia. Jung mesmo ele usava o meio da vida. Ele vai falar sobre isso em desenvolvimento da personalidade, natureza da psique, né? Arquétipos inconsciente coletivo. Ele vai falar sobre esse conceito de que no primeiro momento nós firmamos as nossas bases e depois nós partimos para... nós somos chamados, né, muitas vezes até por conteúdos inconscientes, grandes sonhos, né? A Maria Fátima estava falando aí desses grandes sonhos, que são esses sonhos arquetípicos, eles são sonhos que nos tomam, né, que nos chacoalham, que teve até, eu achei fantástico, ela falou de uma pessoa que foi iniciada num sonho, né? O mundo dos sonhos, as possibilidades são infinitas. E é claro que a gente olha por um viés junguiano e não é a única forma de olhar, né, o viés junguiano. Existem diversas, se fala de sonhos há milhares de anos, né? A gente tem sonhos, a primeira vez que se tem registro, pelo menos histórico, de um sonho é na epopeia de Gilgamesh. E Gilgamesh foi um rei na época dos Sumérios, né, na Mesopotâmia, o berço da civilização. Quando começam a surgir as comunidades começam a se organizar na forma de pequenas cidades, que depois vão crescendo, né, e se torna aí o que a gente chama de início de um patriarcado, né? Então há uma mudança aí forte na forma de agir e se organizar dos seres humanos, mas também vem esse período de grandes avanços tecnológicos. E ali começa-se a desenvolver também a escrita, porque antes a gente tinha pinturas rupestres e tudo que a gente sabe é por achados, né, de cerâmicas, de ossos, de sementes, próximos de restos do que eles entendiam que era um acampamento. E assim se fazem várias inferências, né? Se pintava ali eles caçando, então entendia-se que o homem, há 300 milhões de anos atrás, caçava, né? Isso tem só registros por meio de imagens e objetos. Agora, a partir dos sumérios, que data-se aí de mais ou menos 10 mil anos antes de Cristo, né? Com o início também da agricultura e uma série de tecnologias que surgem, é possível as cidades, a civilização e a escrita. E ali naquela escrita a gente tem o relato do sonho de Enkidu. O sonho de Enkidu que previa a sua própria morte, né? A epopeia de Gilgamesh, ela é maravilhosa, é uma epopeia que eu aconselho todo mundo. Recentemente, eu adquiri um livro que saiu também recentemente, um livro que fala mais especificamente sobre as temáticas, chamada Aquele que Viu o Abismo, né? Eu tenho aqui em Kindle, então eu não tenho acessível aqui para ver o autor, mas o título é esse, que ali vai trazer o primeiro registro, né, da epopeia de Gilgamesh. E ali a gente já traz um sonho, né? E na Bíblia a gente tem o relato de José, que também, no livro ali, né, do Gênesis, vai, nesse episódio onde José é chamado diante do faraó, porque ele lia os sonhos para os prisioneiros, e José era prisioneiro no Egito. O faraó fica sabendo disso e ele vem e lê, né? No livro de Daniel, o profeta Daniel também faz interpretação de sonhos para Nabucodonosor, que já era um rei do período pós-sumérico, né? Que é do período babilônico.
Os babilônios, eles eram quem era o império vigente ali nessa época. E então os sonhos não é analisar, olhar para os sonhos não é nada novo, né? Não é uma ideia original, vamos dizer assim. Mas a gente pode dizer que cientificamente quem primeiro começou a desenvolver o método foi o Freud. Em 1900 ele vai escrever o livro sobre os sonhos, né? Eu, particularmente, não gosto, gosto como registro histórico, ali tem várias informações, mas não concordo muito com diversos pontos ali, como Freud via o sonho, né? A função do sonho para Freud era muito reducionista, né? O próprio Jung tem essa crítica também, porque ela é pautada na metodologia freudiana de entender o ser humano, que é reducionista, materialista, causal, né? E o Jung, ele, a partir da dialética, ele vai entender e desenvolver um método sintético, né, e analítico de ampliações para analisar o sonho. Então, ao invés de reduzir a uma causa, o método freudiano é causalista, eu sonhei com isso por causa disso. E daí você tem dicionários de sonhos, né, que é diferente de dicionários de símbolos. Os dicionários de sonhos, você encontra, normalmente é o que aparece muito na clínica, né? A pessoa já sonha, já vai direto no Google, já fala, eu sonhei com isso, mas eu vi no Google e quer dizer isso. Aí, assim, não é que isso é errado, né? E o Jung nunca disse que é errado. Eu vejo muita gente passando essa informação errada, né? O Jung, ele nunca falou que é errado o que os dicionários de sonhos falam. Ele só fala que é reducionista. E a ênfase do Jung era em analisar o sonho a partir da perspectiva do sujeito, né? Era uma perspectiva subjetiva, não era uma perspectiva causal objetiva, né? Pautada no objeto. E isso realmente dá uma grande diferença. Mas o Jung não despreza a visão causalista. Na verdade, o método junguiano, ele é o método freudiano mais o método sintético-analítico que ele desenvolve. Não é só o método sintético. Porque aí eu vejo muitas pessoas falando assim, não, mas o Jung não faz isso, o Jung não usava isso. Não, assim, não tem como negar, porque os dicionários de sonhos, eles vêm são desenvolvidos a partir de pesquisas, de registros, de milhares e milhares de pessoas que falam que sonharam com algo e percebe-se que na vida dela ela estava passando por isso, ou ela passa por isso. Então, isso tem uma lógica, tem um sentido, né? Agora, o Jung dava ênfase no que aquele símbolo significava para a pessoa. E aí, sim, muitas vezes, se a gente reduz só aquilo, a gente ignora a história do sujeito. E isso, para Jung, era inadmissível, porque isso que era o grande tchan, né, da análise junguiana. A partir da dialética, então, você fala, o que você entende por esse símbolo? Aí a pessoa vai falar, vai contar a história dela, né, relacionada àquele símbolo. E nessa história, a gente já ouve um monte de outras coisas que não foram invocadas ou aparecidas, né, manifestadas ali no som. Então, isso é riquíssimo, né? É muito rico. E daí, o que acontece? Já me alonguei para caramba. Pensando nisso e observando a minha experiência em analisar sonhos, e depois, né? E depois eu fiz psicologia, fiz a pós-graduação em psicologia analítica junguiana. Paralelamente a isso, eu estava já começando a estudar o Jung desde a faculdade, né? Li as obras completas, comecei a entender muito mais o que significavam os sonhos, comecei a praticar a clínica em 2006, a clínica psicológica, e desde o início eu já me identificava como junguiano, né? E já começava a registrar os sonhos das pessoas e conversar com elas para observar esses padrões, né? E tenho registro também desde o início da minha prática. E eu decidi montar um laboratório de análise de sonhos para estudos, eu chamei Laboratório de Estudos Avançados em Análise de Sonhos.
Só que não era um laboratório de um grupo terapêutico, né? Então, eu não podia utilizar a metodologia que o Jung utilizava na clínica, porque não faria sentido mesmo, porque muitas vezes a pessoa trazia um sonho que não era nem dela, né? E é uma exposição muito grande também, né? Guilherme, Oi. 4 minutinhos. Tá jóia. Obrigada. Aí, dentro dessa perspectiva, eu tive a ideia, então, eu já tinha cursos, né? Eu dou curso aqui em Brasília, sou professor em algumas pós-graduações, inclusive no Instituto, né, Olhos da Maçã, e já tinha um grupo de pessoas interessadas, a gente montou esse laboratório e começou a observar esses padrões dos sonhos, né? Utilizando livros, né? Esse daqui como um paralelo, né? O livro dos símbolos, que é feito por junguianos, né? O Arquivo para Pesquisa em Simbolismo Arquétipo, é o subtítulo. E aqui não se faz esse reducionismo, sonhar com isso é igual a isso. Aqui a gente pega um símbolo e vai contar a história desse símbolo na história da humanidade. Isso são ampliações. Então, o meu laboratório, o laboratório que eu montei, tinha o objetivo de observar essas ampliações, observar como os padrões dos sonhos aconteciam no primeiro momento. Então, se falava o sonho, né? Eu digo no passado porque agora eu interrompi que eu estou fazendo curso de conto de fadas, mas ano que vem eu vou voltar com ele. A gente falava o sonho, deixava registrado, o grupo começava a fazer ampliações, mas falar o que eles entendiam por aquilo, né? Nesse sonho eu percebi isso, aí a gente começava a ver o que a gente percebia, começava a destrinchar, começava a separar em partes, né? E essas partes a gente começava a fazer ampliações e criava-se um sentido, criava-se uma leitura arquetípica do sonho, no primeiro momento. Depois, no segundo momento, a gente pedia para trazer as associações que foram pedidas para ser anotadas, se o sonho não fosse da pessoa, né? As associações e o contexto de vida que ela estava vivendo. Porque isso nos permitia fazer essa observação. E pela repetição, o aprendizado vai se consolidando, né? Então, não era um grupo de analisar sonhos, era um grupo de estudar padrões arquetípicos dentro dos sonhos, com essa metodologia que eu fiz. E a gente observava que em 95% das vezes, eu posso dizer, ao longo desses quase 3 anos, a leitura que a gente fazia antes fazia muito sentido, seja para o sonhador, que às vezes o próprio sonhador trazia o sonho dele, né? Seja para o caso que a pessoa às vezes trazia, né? Às vezes era de alguém que ela estava atendendo, ou às vezes era alguém da família. Então, a gente pôde constatar nesse laboratório que é possível se começar através do estudo metodológico, né, frequente, que eram encontros quinzenais. É possível começar a decifrar padrões em linguagem de sonhos, né? Não aqui no sentido de falar, esgotamos o sentido. O próprio Jung dizia, o sonho ele tem múltiplos significados, né? E com certeza sempre vai ter um significado pessoal para o sonhador que às vezes a gente não vai alcançar. E eu sempre costumo dizer, a melhor pessoa para analisar o sonho não é o analista, né? É o sonhador. A melhor pessoa para analisar o sonho dela é quem sonhou. Porque esse sonho é uma mensagem do self, como a Von Franz gosta de dizer, os sonhos são cartas do self, né? Então, a minha observação foi muito rica, né? E, de novo, eu faço o convite, eu vou voltar com esse grupo de sonhos, não vai ser por agora, porque agora eu estou com um curso de conto de fadas, de análise de contos de fadas, onde a ênfase também é observar os padrões arquetípicos manifestados nas histórias. No ano que vem, na primeira parte do primeiro semestre, eu vou fazer um laboratório de análise de contos de fadas, também já deixo o convite para quem
tiver interessado. E quando a gente terminar esse laboratório, porque é nas quartas-feiras à noite, né, das 20 às 22, quando se esgotar esse laboratório, eu vou voltar com o laboratório de sonhos, porque já tem muita gente pedindo, muita gente procurando. Hoje mesmo alguém, agora, 1 hora atrás, estava ligando e falando, Guilherme, eu quero voltar para o grupo de sonhos, cadê o grupo de sonhos? Eu falei, agora eu estou no Conto de Fadas, mas a gente vai voltar lá. E o Conto de Fadas ele é uma base maravilhosa para a gente entender esses padrões, porque, na verdade, quem analisa sonhos, observa, tem vezes que você ouve um sonho e fala, cara, isso não é um sonho, é um conto de fadas. Está tão arquetípico, está tão desenhado esse sonho. Então é isso que eu tinha para trazer para vocês, né? Claro que se deixar eu vou e emendo e falo sem parar, sempre falo mais como da cobra, mas essa foi a minha experiência, as minhas observações, gostei muito de fazer esse laboratório, né? E, enfim, deixo aí o convite no ano que vem, podem pegar o contato e a gente vai se falando, e aí a gente, não sei se agora vai abrir para perguntas, né? Sim, a gente começa o debate agora, agradecemos a presença de todos vocês, né? Foi muito bacana estar com vocês hoje. Mas eu tenho uma pergunta. Na faculdade de psicologia tinha uma coisa muito interessante, né? Quando o aluno levantava a mão e falava assim, eu conheço alguém que conhece alguém, é mais ou menos isso, né? Eu queria saber quais as consequências, né, de quando uma criança ela não é incentivada, ou até mesmo a criatividade é castrada. Qual a repercussão disso, pegando um pouquinho, né, da aula da Renata, da Maria de Fátima, do Guilherme? Qual é a consequência disso no indivíduo hoje, né, no indivíduo na vida adulta? Tendo em vista que a gente falou muito sobre símbolo, criatividade, sonhos, eu jogo aí para os três a pergunta. Eu tenho muito receio de respostas prontas. Eu gosto de construir conhecimento, sabe, Nívia? Então, eu acredito plenamente que acontece uma coisa chamada outrificação, né? De você não assumir, de não ter esse incentivo desde criança sobre o que você está precisando, sem julgamentos, acaba que daí a gente veste uma máscara sobre os nossos desejos para experienciar um pouquinho daquilo que gostaria de ser vivido, né? Só que isso pode muitas vezes lançar uma coisa que que a professora Denise também falou das projeções. Esse ambiente que você gostaria de viver, que você gostaria de experienciar, fica de alguma forma no campo do inconsciente somente. E daí a gente começa a entrar nos lugares das repressões. No caso da parte artística, eu tenho alunos, por exemplo, que já chegaram para mim falando assim, eu queria perder a minha timidez. Eu falei, cara, por que você quer perder a tua timidez? Onde que você achou a tua timidez? Primeiro de tudo, onde que você achou sua timidez? Isso faz parte de você, faz parte de quem você é. E daí quando ele falava, ele tinha as mãos aqui, assim. E daí, durante o processo de expressão corporal, ele foi soltando. Na medida que ele queria não só expressar o processo criativo que ele teve, quando ele falava, ele já soltava as mãos. Então, eu estou construindo aqui contigo, aliás, com todas, a fluência entre quem somos nós, né? Quais são as nossas dores, não a dor do outro. Quais são os nossos desejos, não o desejo com o meu primo, aconteceu com o meu primo. E a gente parar de outrificar, isso também é parar de projetar nos outros, ou projetar
no Instagram, nos produtos, que a gente tem acesso aos produtos, a gente não tem acesso aos processos, né? E é isso, estamos vivendo também o consumo pelo consumo e não nos satisfazendo. E eu coloco isso, eu me coloco nessa também, né? Que acontece, a gente às vezes é ludibriado aí pelo que a gente vê, certo? Eu não sei se eu respondi, porém, contudo, entretanto, but... são esses lugares de acesso. Daí eu já queria aproveitar, porque a fala da professora, infelizmente, que pena que ela não está por aqui, eu achei que está sendo tão rico para mim, né, que não sou do campo da psicologia e sim do campo da arte, da gente falar, sabe, sobre essa perspectiva junguiana, que foi o que eu tentei falar sobre os jogos intersemióticos, né? Que é sobre a gente colocar cada vez mais em leque e aumentar o horizonte, aumentar a visão periférica e aumentar as possibilidades. E quanto mais a gente aumenta as possibilidades, mais jogos a gente faz, mais conexões a gente faz, né? Então, quando você fala assim, né, do não incentivo, a gente está falando de barrar a fluência, a nossa fluência natural da ludicidade, a fluência de acesso de nós mesmos e de análise sobre as estruturas, o que vem também de encontro o que Maria de Fátima estava falando, as nossas estruturas, por exemplo, do inconsciente cultural. Não só a parte benéfica que vem dos mitos, da ancestralidade, enfim, mas das estruturas opressoras e as intersecções dessas estruturas na nossa vida. Posso falar um pouquinho, então? É interessante que assim, esse exemplo que eu dei, né, dessa benzedeira, né, que se tornou uma benzedeira, ela, que quando ela era criança, ela não tinha com quem brincar, né? Ela morava numa casa grande, não tinha com quem brincar, então ela imaginava, né? Ela imaginava os anjos, ela imaginava outras crianças, recebia flores de outras crianças. Então, assim, uma criança dessa que talvez chegasse num consultório psiquiátrico ia tomar, sei lá o quê, Ritalina, não sei o quê. Mas, assim, você vê a criatividade, né? Então, eu acho que a fantasia, a criatividade, né? Como que de um jeito, né? Claro que não são todos, mas a criança, ela encontra uma saída, né? Essa criança encontrou uma saída, né? Então, assim, eu acho que o incentivo à arte, né? A imaginação, a criatividade é algo, assim, que é muito importante, né? Você vê até tem trabalhos, né, com caixa de areia, com desenho, né, com essa parte, desenvolvendo essa questão imaginativa, né? Isso é muito importante, né? E assim, é como se tivesse sempre uma intenção, né? Como se a criança, ela traz uma intenção, né? Ela é como se a criança, o self dela, a criança é o self, né? Então, é como se ela trouxesse, né, alguma coisa que pode ser imaginada, né, que pode ser trabalhada, né? Eu acho que a gente fala de castração, né? Claro que existe também, né? Mas tem crianças que elas conseguem encontrar saídas, né? Eu penso que a castração, ela vai agir de formas, nesse sentido que você falou, né? Ela vai agir de formas diferentes em diferentes pessoas, né? O Jung, quando ele vai falar em tipos psicológicos, por exemplo, ele fala que o tipo da pessoa é a adaptação ao meio.
né? É diferente da visão astrológica, por exemplo, que entende que a pessoa nasce sobre um signo, né? Que é a fotografia do céu naquele momento. E eu observo que a castração em pessoas que se adaptam para o tipo introvertido, intuitivo, né? Isso serve, na verdade, até um pouco como a Maria Fátima falou, às vezes a falta de estímulo ou a própria castração fora pode fazer a criança ir para dentro e ter um mundo riquíssimo dentro dela e que ela pode manifestar. Eu observo e trabalho com algumas pessoas que se adaptaram dessa maneira, né? E que hoje eu vejo, quando elas trazem sonhos riquíssimos em imagens, em coisas que transcendem a realidade, né? E que muitas vezes elas passam isso para a arte, através de diversas ferramentas que hoje nós temos, designers gráficos, né, que vão trabalhar e fazer. Tem um rapaz que eu acompanho que, principalmente após a separação dos pais, que foi um trauma muito grande para ele se voltou para dentro, mas isso teve um impacto fortíssimo na manifestação artística dele depois na adolescência, primeiro com o grafite, né? Primeiro com a pichação, depois com o grafite, e que depois desenvolveu aí artes muito interessantes. Então é interessante, eu acho que a gente não pode dizer, porque acho que o senso comum, o pensamento direto é pensar, poxa, castrou, a pessoa vai ficar sem imaginação. E eu acho que não, dependendo, pode ser que atrapalhe, né? Então eu quis trazer só esse viés desses exemplos de pessoas que eu acompanho que, às vezes, o mundo externo ou era muito limitado, né, pela castração ou pela falta de estímulos, como Maria Fátima falou, e se volta para um mundo interno riquíssimo. E outra sincronicidade ou uma coincidência que seja, amanhã a gente vai falar sobre... Eu tenho um grupo literário, né? Eu participo de um grupo literário onde a gente mensalmente trabalha alguns livros, alguns autores, e amanhã é Clarice Lispector. E a Clarice Lispector era uma pessoa que era bem excêntrica, né? Ela não interagia muito bem com as pessoas. Quando a gente vê entrevistas, as pessoas falando com ela vivia muito no mundo dela. Mas a escrita dela é riquíssima, né? É riquíssima, assim, e uma riqueza de detalhes de só quem observou muito, ficou muito quietinho, observando, né, as pessoas na vida delas, para descrever aquilo com tanta perfeição, né? Detalhes culturais, enfim. É isso. Também não sei. A pergunta é tão ampla, né, que tem vários vieses, assim, várias perspectivas que a gente... Só foi para instigar os meninos começarem a escrever, e aí Caraí, ela não perguntou específico, mas ela pergunta assim: gostaria de compreender como lidar com sonhos que não são pesadelos necessariamente, mas causam mal-estar no corpo mesmo. Mas causam mal-estar no corpo mesmo ao acordarmos. Que tipo de sonho seria esse? Que não é pesadelo, mas causa mal-estar. Pode ter várias razões para a gente ter, né? O inconsciente, ele guarda aí conteúdos de diversas naturezas, ao contrário do que o Freud entendia, que ele trazia só afetos e traumas, né? Só afetos negativos, traumas. Para Jung, ele é amplo, mas existem conteúdos que ficam ali mesmo estagnados, né? Que ficam ali carregados, o complexo se carrega de energia psíquica e que pode ter aí um afeto realmente mais... que causa angústia, que causa mal-estar, como ela descreveu. E, às vezes, a unilateralidade da atitude consciente está evitando isso a todo custo, né?
E na forma de uma compensação, o sonho vai e faz a pessoa entrar em contato com o afeto, né? Eu vejo muitas vezes, por exemplo, quando a pessoa está muito fria emocionalmente, está lidando muito racional com algum aspecto, e aquela emoção fica ali guardada, 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 daqui a pouco ela sonha, e aquele afeto toma ela, e ela é só afeto naquele sonho, e aí ela acorda e fala, caramba, mas eu não sinto nada, né? Não tem nada a ver isso não sou eu, mas o sonho trouxe aquilo, né? Ele compensou de alguma forma. Então, eu entendo como um tipo de compensação, né? Os sonhos são compensatórios, e eles vão compensar, às vezes, para o bem ou para o mal, né? Às vezes, a pessoa está privada de estímulo sexual e sonha que está transando é uma maravilha, acorda feliz, né? Então, nesse sentido, muitas emoções podem ser acessadas no sonho, compensando, muitas vezes, faltas ou excessos na consciência. E falar das funções, né, Guilherme, do sonho, nesse aspecto compensatório, ele também é premonitório e também é pedagógico, né? Então, de repente, olhar para esse afeto e tentar entender o que ele está querendo dizer, o que ele traz, né, como lembrança, como memória, mesmo estando em vigília. Sim, eu participei de um grupo, de uma vivência, de uma incubação, assim, né, lá no Matutu, com a professora Adriana Ferreira, maravilhosa, que foi minha terapeuta durante um tempo. E ela tinha uma forma de trabalhar com sonhos muito interessantes, porque ela pegou a visão junguiana, mas ela somou com a visão do Kellerman, que foi uma pessoa que trabalhou com Joseph Campbell, mas ele desenvolveu todo um trabalho de linguagem corporal. E a Adriana Ferreira, ela foi dançarina, então ela tinha essa vivência. Então ela juntou a análise dos sonhos com linguagem corporal. E ela pedia para, quando a gente falasse o sonho, manifestar no nosso corpo, né? A Renata falou um pouco ali, quando ela estava falando na pergunta anterior, sobre a questão de como a gente faz, né, gestos quando a gente está falando, como a gente já tem uma linguagem corporal para manifestar algo. E aí era uma forma muito interessante, original, né? Não é puramente junguiana, ela desenvolveu uma técnica, mas foi maravilhoso participar desses... você, né, analisando e também participar dos grupos que ela faz lá no Matutu, que são vivências, né? Vivências para trazer o sonho para o corpo. É uma forma, né, de você tocar esse afeto, de você viver esse afeto, de você manifestar e soltar esse afeto também. A Maria Lúcia, ela pergunta se sonhar muitas vezes com pessoas que já morreram, se tem uma explicação para esse sonho. Bom, a Von Franz, ela vai abordar... Ela deu 2 entrevistas para a Rádio Francesa, já após a morte do Jung. E isso se tornou um livro recente, bem recente, de uns 3 anos para cá. Acho que foi em 2019 que lançaram, que é A Vida Simbólica. É um livro fininho, né? Que é só o registro dessas 2 entrevistas. E fazem uma pergunta similar, bem similar para ela, né? Porque tem um momento de perguntas e respostas. E a Von Franz vai falar sobre a morte, a temática da morte e dos sonhos. E ela fala um negócio muito interessante. Ela fala assim, que há uma diferença entre sonhar com o morto objetivo e o morto subjetivo. O morto subjetivo são as nossas projeções daquela pessoa. É como sonhar muitas vezes com um pai, uma mãe, mesmo estando vivos, né? Um companheiro, companheira, enfim, amigo, pessoas, né, que você conhece, de um ponto de vista subjetivo, o que eu projeto nessa pessoa que vai estar sendo simbolizado naquele sonho. Independente se ela morreu ou não, né? Normalmente é o viés que de cara a gente pega na psicologia analítica junguiana para analisar um sonho. Mas, quando ela fala do morto objetivo,
Eu acho muito interessante, porque aí ela entra, na verdade, já dentro de uma transpessoal, assim. Porque tem, de fato, pessoas que sonham com pessoas que já morreram e que a pessoa vem dar um recado e a pessoa vai ver e esse recado se mostra realidade, né, no concreto. E como explicar isso? Né? Tudo bem, o selfie, a sincronicidade, a gente tem diversos recursos, assim, mas nesse sentido, uma mensagem objetiva de uma pessoa que já morreu, que se manifesta de forma concreta na vida real, né, na vida material daquele sujeito, a gente pode observar aí talvez por esse viés objetivo. Né? Esse viés objetivo não é a minha subjetividade que tá projetando algo, não faz sentido nenhum. Aquilo ali foi um fato concreto. Né? E aí, se a gente entrar, por exemplo, em registros da comunidade espírita, Chico Xavier tem um monte, né, de relatos nesse sentido, onde ele vai escrever, aí ele não está sonhando, né? E não é a pessoa, mas, enfim, ele vai escrever ali a mensagem de alguém que supostamente morreu, estou falando aqui, né, no sentido mais respeitoso possível, e que ela passa uma mensagem e fala, olha, fulano, ficou um bilhete, ficou um envelopinho em cima do armário, não sei o quê, pega esse dinheiro, faz o que você quiser com ele, aí vai lá e tem um envelope em cima do armário, assim, né? Eu entendo quando a Von Franz vai falar de um morto objetivo, vai dizer mais a respeito daquela pessoa, né, o espírito, se a gente falar aqui, do que o morto subjetivo. Então tem essa diferença. E aí vai depender muito do contexto, né? Vai depender muito do contexto. Às vezes pode ser realmente um morto subjetivo, um símbolo subjetivo que está aparecendo repetidas vezes para ela acessar alguma coisa. Então é difícil, não dá para falar, não dá, só dá para se entender que existem esses duas formas de olhar e ver qual que faz mais sentido para ela. Uhum. O Wiki-Sam Barbosa, ele fala assim, ele pergunta assim, dentro de um sonho, há imagens de animais, exemplo, serpentes. Qual o significado? Pegou justo o mais complexo, né? Eu gosto de brincar nas minhas aulas, é um fato mesmo. A serpente é o símbolo que, de longe, o Jung mais fala na obra dele. Inclusive, quem já teve a oportunidade de ver o livro vermelho ilustrado, ele é coalhado de serpentes. Né? Então, é muito difícil falar assim, sonhou que serpente é isso. De novo, junguianos, a gente não costuma fazer isso. Né? Mas existem várias possibilidades. Né? A serpente pode ir desde algo bem fálico e sexual até algo bem espiritual. Porque a serpente, em algum momento, inclusive, foi um símbolo crístico. Né? Os alquimistas, às vezes, tinham o desenho do crucifixo com uma serpente enrolada nela, representando Cristo. Então, a serpente pode ser o falo, a serpente pode ser a mãe devoradora, os dragões, ou a serpente de várias cabeças das mitologias. Né? Pode ser o Cristo, pode ser a mãe Kundalini dos hindus, que também vai ter um viés totalmente espiritualizado. Né? Então, a serpente é um símbolo bastante complexo. Vai depender do contexto também. O sonho pode surgir meio repetitivo. E eu percebo que muitas vezes são questões não resolvidas que aparentemente foram resolvidas e deixaram uma ferida ali. É isso mesmo? Acho que, de novo, depende, né? Sim, mas normalmente um sonho repetitivo ele serve para chamar a atenção de algo. Né? Na minha prática clínica, eu observo que quando o sonho às vezes é exatamente o mesmo sonho que se repete e às vezes é a mesma temática. E eu chamo a atenção, você está percebendo que a gente está falando da mesma coisa? É o mesmo sonho.
Só mudou aqui o cenário um pouco, os objetos, mas as ações são as mesmas, a linguagem comportamental que o sonho está trazendo é a mesma. Então, ele chama atenção para coisas que precisam ser vistas, né, trazidas para a consciência e tomar alguma atitude. Porque só se conscientizar não muda o padrão do sonho. É uma coisa que eu percebi também. As pessoas acham que analisar sonho é só entender, é só interpretar e entender, né? Ah, tá, eu já entendi. Não. O sonho ele já tem a sua função em si, né? Nós não precisamos nem interpretá-los para eles funcionarem, para eles cumprirem a sua função. Mas o que dá para a gente a interpretação? Dá a possibilidade de fazer algo com aquela informação. Então, se eu estou observando que eu estou numa atitude unilateral, repetindo sempre o mesmo padrão, e eu não mudo essa atitude, o oposto disso vai se constelar no inconsciente e eu vou começar a sonhar com esse padrão. E esse padrão vai se repetir, se repetir, se repetir, se repetir. Aí a gente analisa, a gente interpreta, faz associações, amplia, a pessoa entende. Ah, tá, entendi. Tá bem claro. Mas ela não muda a atitude. Aí o padrão do sonho volta a se repetir. Uhum. Só que agora é interessante que até na clínica, a pessoa já sabe, aí o sonho se repete, e a própria pessoa às vezes dá um riso e fala, né, eu preciso mudar. Eu preciso fazer alguma coisa a respeito disso. Fiquem todos em paz, uma boa noite, boa semana e até o próximo evento. Instituto Olhos da Alma Sã, Goiânia, Goiás.